Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje um dia muito especial aqui para o canal Disnéfilos. Estou de volta no meu cenário para falar do primeiro filme nacional na história desse canal aqui. Já falei de série latino-americana, mas produção brasileira mesmo, essa é a primeira que eu vou comentar nesse canal, então por isso um momento bastante especial, bastante marcante, né? Esse filme que eu vou falar hoje é um filme que dá para chamar de original Star Plus, era para ter lançado no começo do mês, mas teve um problema técnico do Star Plus que lançou o filme, mas não lançou, sabe? O filme estava disponível no catálogo, mas era outro título que estava lá, então eles tiveram que refazer o lançamento, aí demorou um pouco. Quando o filme chegou no serviço de streaming, eu estava na minha maratona de A Era do Gelo, então eu resolvi deixar esse filme para depois, terminei A Era do Gelo, falei de O Beco do Pesadelo, e agora sim vamos falar dessa produção que chegou recentemente no Star Plus, tá? Primeiro filme nacional, será que é um bom filme? Será que é um filme ruim? Se você quiser saber a minha opinião, antes de mais nada, se for novo por aqui, inscreva-se nesse canal e principalmente deixa o like nesse vídeo, tá bom? Que me ajuda pra caramba. E agora sim a gente vai pro que interessa, roda a vinheta. O Segundo Homem, filme original Star Plus, nacional, dirigido por Thiago Luciano. É muito legal falar de um filme nacional aqui no canal, é muito gostoso que esse aqui seja o primeiro filme nacional que eu comento aqui no canal. Porém, infelizmente, eu gostaria que o primeiro filme nacional comentado aqui no canal Disnéfilos fosse um filme um pouco melhor. O Segundo Homem, na minha opinião, é uma grande decepção, dá pra dizer até um grande fracasso. Eu não gostei da experiência e isso é muito triste porque eu gostaria muito de vir aqui e elogiar uma produção nacional nesse canal. Espero que no futuro próximo eu possa fazer isso. Infelizmente não foi com essa produção. O filme já começa a dar indícios de descuido e de problemas quando você nota que o filme não tem certos cuidados, não tem um cuidado com certos detalhes, dá pra dizer assim, sabe? E eu não digo só detalhes na trama, sabe? O filme, ele se contextualiza em determinado momento na história, na verdade ele se passa no futuro, sabe? E você precisava de uma contextualização, você precisava de uns certos argumentos, de um certo contexto que o filme não dá, e esses detalhes seriam necessários para a imersão, e a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Porém, também faltam detalhes, falta um cuidado com a própria mise-en-scène, sabe? Com a própria construção dos cenários e etc. Levando em consideração a época que o filme se passa, nesse futuro, né? O filme, ele tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui, bem besta, tá? Mas, por exemplo, uma moto com uma placa antiga, sabe? Se o filme se passa no futuro, é meio que incômodo você ver uma moto com uma placa antiga, ou um celular que já tá um pouco ultrapassado, e outras coisas, sabe? Eu sei que isso são detalhes bobos, mas me incomodou, sabe? Atrapalha na imersão. E esses pequenos detalhes, essa placa antiga num filme que se passa no futuro, esse celular ultrapassado, nota, ele é um sintoma de que a direção não teve cuidado, sabe? Porque se é uma direção um pouco mais cuidadosa com esses detalhes, esse tipo de coisa não passaria, sabe? Eu, pelo menos, se fosse diretor, não deixaria passar esse tipo de coisa, não. Se o filme se passa no futuro, a gente vai colocar uma placa nova, se o celular vai ser um pouco mais moderno e etc, sabe? Todos esses detalhezinhos, eu, se fosse diretor, prestaria atenção. Você nota o descuido, a falta de esmero do diretor para com o seu próprio filme, né? E eu falo isso, falo desses problemas de detalhe, mas o filme, ele também mostra uma certa precariedade na própria fotografia, na própria filmagem, sabe? Às vezes passa a impressão de que o primeiro take que foi filmado já foi pro filme, que não teve lá não, vamos fazer de novo, não, esse aqui não ficou bom, sabe? Algumas cenas são incômodas, às vezes a câmera balança demais e você não consegue ver nada, mesmo numa cena calma, sabe? Às vezes em cena calma você precisa que a câmera esteja um pouco parada e parece que o cara que tá filmando tem mal de Parkinson. Tudo bem, a gente até compreende quando o filme quer passar uma sensação de agilidade ou uma sensação de desconforto, de estranheza. Em cenas de ação, por exemplo, a câmera tá um pouco mais trêmula, mas numa conversa, a câmera tinha que estar um pouco mais fixa. E aí, no meu caso, eu falaria, não, esse take não ficou bom, vamos refazer. Mas você nota que isso não acontece. Às vezes até as atuações não ornam, sabe? Um personagem tá de uma maneira numa cena e aí na cena seguinte ele tá atuando de maneira completamente diferente. Não há uma coerência nos dois momentos, sabe? E isso é um problema da direção. Então, na minha opinião, falta cuidado com os detalhes, falta cuidado na condução do seu filme. Por isso que o filme acaba se tornando um filme pobre. Aí isso atrapalha muito na imersão. E pra você se interessar por um filme, você precisa imergir nele, obviamente, né? E é muito difícil fazer isso aqui em O Segundo Homem.
Além disso, além de todos esses problemas de direção, o roteiro de O Segundo Homem é fraquíssimo. O sinônimo desse roteiro aqui é raso, né? A gente pode começar com o próprio desenvolvimento de personagens, que é praticamente inexistente. Você pode descrever qualquer um dos personagens com apenas uma linha de argumentação. Não existe profundidade, não existe desenvolvimento, não existem subcamadas. Todos os personagens são unidimensionais. E a coisa começa a piorar quando eles começam a mudar de personalidade durante o filme sem uma motivação tão convincente assim. Alguns deles têm motivações pra ter uma grande virada, mas o filme não desenvolve, sabe? Não parece uma coisa que tá crescendo gradativamente. O personagem simplesmente muda de maneira abrupta de personalidade e isso acaba sendo bastante incômodo, sabe? Então, faltou essa coerência também do roteiro. O roteiro é muito pobre, não só no desenvolvimento dos seus personagens, como de toda a sua trama também, sabe? A trama é péssima, é muito previsível, é muito desinteressante. Nota-se que existia ali um certo dava pra fazer alguma coisa boa com aquilo que eles têm de ideia ali, sabe? Mas o pouco desenvolvimento e a maneira com que os personagens são escritos faz com que a gente não tenha interesse nenhum em nenhum deles e nem na história deles, sabe? E o filme é extremamente previsível, então fica aquela coisa do tipo, eu já tô lá na frente esperando o filme chegar em mim e os personagens que eu conheço são personagens desinteressantes, rasos, fracos, etc. Então o filme fica cansativo, fica chato, você simplesmente não se interessa por nada e dá vontade de nem terminar de assistir o filme. É esse o grande problema, sabe? E a problemática proposta aqui era uma problemática que poderia render sim um filme interessante até o último minuto, mas o problema do roteiro fraco e da direção descuidada faz com que o filme fique desinteressante já na sua primeira hora de duração, infelizmente. Além disso, como eu falei, falta contextualização, sabe? E aqui mora um dos maiores problemas do filme, na minha opinião. O filme, ele tem um posicionamento político muito bem definido. O filme, ele quer passar uma mensagem política muito clara e você nota qual é o posicionamento político desse filme a respeito dessa mensagem e, obviamente, eu estou falando da legalização ou não da posse e porte de armas, né? Porém, quando você vai trabalhar com esse tipo de tema, principalmente no Brasil, um tema delicado, em alta, polêmico, você precisa de contextualização, você precisa de estudo, você precisa de aprofundamento no debate. Porém, o debate aqui nesse filme é tão raso, é tão bobo, que dá pra chamar até de idiota. E é muito triste falar sobre isso em um filme que trabalha esse tipo de debate, sabe? Obviamente é um tema muito polêmico, mas o filme poderia trabalhar melhor os seus argumentos, sabe? O seu ponto de vista, o ponto de vista do diretor e do filme em si, né? Mas o filme trabalha com as coisas de maneira boba, sabe? Como eu posso exemplificar isso aí, né? Quando a gente fala de posse e porte de armas no Brasil, você tem diversas opiniões diferentes, você tem diversos argumentos prós e contras, e eu não vou entrar nem nesse mérito aqui de ser pró ou ser contra esse tipo de coisa, sabe? Só que dentro de todo esse leque de opiniões divergentes dentro desse debate, existem aqueles pontos mais exagerados, mais extremos, que são, obviamente, são opiniões burras, eu vou chamar assim, tá? Eu não queria fazer nenhum ataque aqui, mas os bolsonaristas atuais hoje são burros pra caramba, porque acham que tem que ter posse e tem que ter porte de armas do jeito que é mostrado no filme, sabe? O sonho dos bolsonaristas no Brasil é mais ou menos aquilo que a gente vê no filme. Mas isso, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, seja uma pessoa de direita, de esquerda, contra ou a favor do porte e posse de armas, sabe que é um tipo de sonho, um tipo de desejo, um tipo de opinião burra. É uma coisa sem fundamento, sem embasamento, que obviamente vai dar merda. Então, você meio que ignora esse tipo de coisa porque é uma coisa que não faz sentido. É a mesma coisa que um terraplanista, sabe? É uma coisa assim, é um ponto de vista burro, porém o filme ele pega justamente esse ponto de vista para criticar e contrapor. Quando o filme faz isso, ele se auto-emboba, vou dizer assim, sabe? Porque ele tá contradizendo, ele tá debatendo, ele tá tentando argumentar contra um argumento que já é burro por si só. E a coisa piora, na minha opinião, quando o filme tenta contra-argumentar de maneira burra também. O filme não aprofunda em nada. O filme pega todo esse debate bobo, extremista e sem profundidade e rebate de maneira sem profundidade também, sabe? Sem argumentos. O filme não sabe argumentar, o filme não sabe debater. Por quê? Porque não houve profundidade, porque não houve contextualização, sabe? Por quê, como, aonde, quando, o que acontece com X, com Y, com Z, como isso vai interferir na sociedade aqui, ali, acolá, nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais ricas, nas pessoas mais... Não existe nada disso, sabe? É só uma discussão completamente rasa sobre agora todo mundo tem arma, agora todo mundo tá se matando e ponto final. E isso é horrível, sabe? Então, cadê a profundidade? Cadê a argumentação? Por que é bom? Por que é ruim? Não existe nada dentro do filme. E
esse filme precisava ter isso porque, repito, é o principal ponto de argumentação do filme, é aquilo que ele quer dizer. É um filme que fala e não fala nada porque ele quer dizer alguma coisa que ele não entende nada, sabe? Se você tem um pouquinho mais de embasamento, um pouquinho mais de conhecimento sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de debate, você olha o filme e fala, filme, me perdoa, mas cadê a profundidade? Cadê esse argumento aqui? Cadê? Não tem. Infelizmente, dentro desse filme não tem. E o filme também tenta trabalhar certas outras questões. Existe aqui uma questão, obviamente, também relacionada ao bolsonarismo, à extrema-direita. O filme fala especificamente sobre você não ter mais aula de artes na escola, mas ele quer falar sobre todos esses tipos de coisas, sabe? Aula de artes, essas aulas mais artísticas, mais pensativas, né? Aulas de filosofia para os mais velhos e etc. E você ter aula de educação moral e cívica, por exemplo, para crianças pequenas. O filme quer debater um pouco isso, sabe? Sobre até que ponto é ruim você não ter uma aula de artes, por exemplo, e bom você ter uma aula de educação moral e cívica, né? O filme até tenta debater sobre isso ser uma maneira, uma desculpa para você conseguir doutrinar as pessoas e etc, sabe? Mas falta os prós e os contras, e o filme também, ele debate, ele contrapõe esse argumento de, você ter aula de educação moral e cívica na escola para crianças é bom, sabe? O filme ele quer contrapor isso. E ele contrapõe como? Não, é melhor ter aula de artes. Só que sabe qual que é a aula de artes que o filme mostra? É um monte de criança desenhando, ou seja, o filme já quebra o argumento dele na hora aí, sabe? Porque na minha opinião, não sei na opinião de vocês, mas na minha opinião, o que é mais relevante para se ensinar para uma criança? Educação moral e cívica ou desenhar? Você pode, obviamente, dar aula de artes. Eu tive aula de artes porque eu estudei em escola particular e eu tive a sorte de ter aula de artes. Eu aprendi muita coisa sobre pintura, sobre literatura, sobre música. Eu tive aula de artes mesmo. Agora, as aulas de artes que a gente vê nas escolas públicas hoje são isso aí, é criança desenhando, fazendo colagem com papel. E isso, na minha opinião, apesar de ter o seu lado criativo, positivo, não tem nada de educacional tão grande assim quanto numa aula de educação moral e cívica, tá? A gente pode debater isso mais profundamente, eu tô sendo tão raso quanto o filme aqui, tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o filme precisava contrapor isso, mostrando que realmente é importante para os alunos ter aula de artes, e eu concordo com o filme nesse lado. O filme é importante que você tenha aula de artes na escola, mas não essa aula de artes que o filme mostra, sabe? Se o filme mostra uma aula de artes dessa para uma pessoa que é a favor a não ter aula de artes e sim aula de educação moral e cívica, o filme perde o argumento dele. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Faltou cuidado, faltou preparo, faltou profundidade e faltou inteligência do filme para mostrar os seus pontos de vista, para propor o debate e para mostrar qual que é o lado que ele considera certo e considera errado. Por isso que o filme é uma grande decepção para mim. Inclusive, eu acho que é pior ainda para quem concorda com o filme, porque eu discordo do filme em diversos aspectos, tá? Mas eu acho que para quem concorda é pior, porque um filme como esse não vai conseguir convencer pessoas ou, pelo menos, ilustrar para as pessoas o ponto de vista, porque o filme não consegue fazer isso, sabe? Então é uma grande decepção, é realmente uma grande decepção, é um filme raso, é um filme frágil e infelizmente é um filme que dá para chamar de burro. Dá pra chamar de burro, infelizmente. Tinha tudo ali pra propor diversos debates interessantes, diversos mesmo. Criminalidade, o filme fala sobre milícia, o filme fala sobre polícia militar, sobre corrupção, sobre a própria educação, sobre a própria legalização, que é o debate principal do porte e posse de armas, mas nada disso é tratado de maneira relevante, de maneira cuidadosa e de maneira profunda pelo filme. Todos os debates são idiotizados, dá pra dizer assim? Não sei nem se existe essa palavra, sabe? Por um filme que é raso, superficial, que fala, mas não diz nada. Por isso, para O Segundo Homem, eu dou uma nota 3. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Você gostou do filme? Não gostou? Se não assistiu, quer assistir? Não quer assistir? Bom, deixe suas opiniões aqui nos comentários, tá? Principalmente se você concorda comigo ou discorda de mim, tá? Se vocês acham interessante a gente falar um pouco mais profundo sobre esses debates que o filme aborda, em especial a questão da educação, que eu falei muito superficial aqui, vai ter gente que vai até me xingar porque eu não aprofundei, e também sobre a questão de porte de armas, se é ser a favor ou contra, se vocês quiserem que eu falo sobre um pouco mais sobre isso, deixe nos comentários aí que eu faço um vídeo falando só sobre isso no meu outro canal. Se vocês não quiserem também, eu não faço questão, né? Eu acho que vocês podem debater isso aí entre vocês, é um assunto interessante, mas vamos ver, se vocês quiserem que eu falo, se não, eu não falo. Se vocês quiserem saber a minha opinião, eu dou minha opinião, se não, não, mas aí depende de vocês, beleza? Se gostou desse vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não se esqueça de deixar o like, que me ajuda pra caramba. Se não gostou, deixa o dislike, tá tudo certo, só não sai sem marcar uma dessas duas opções.
notificações. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E é isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!